Recebemos no nosso estúdio a querida Elga Monteiro. Ela tem um projeto maravilhoso chamado Tampinhas do Futuro. E eu sei que você, santista, você da nossa região, Baixada Santista toda, adora pessoas que fazem a diferença, não é? Nesse mundo. A gente está precisando de pessoas que façam cada vez mais. E eu queria começar te perguntando, um prazer primeiramente, e obrigado por você estar aqui, viu, Elga? Obrigado. Cláudio, o prazer é todo meu. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo espaço e obrigada por falar de causas importantes, independente de quais sejam. De quais sejam, é verdade. Como nasceu o Tampinhas do Futuro? Explica para o nosso telespectador o que é e como surgiu. O projeto Tampinhas do Futuro, ele é um projeto socioambiental. Ele surgiu há 4 anos atrás, num período pós-pandêmico, onde eu era voluntária de uma ONG. Certo. E a presidente dessa ONG faleceu. Na mesma época, meu pai teve um AVC e eu tinha tido um comprometimento com ela de desenrolar um projeto, uma entrega. E aí, quando ela morreu, foi uma coisa que me afetou bastante, que eu falei assim, caramba, né? Como que as pessoas morrem em vão? Porque foi num período muito estressante para todo mundo, né? Não foi uma coisa específica da gente, mas aquilo estava diretamente ligado a mim. E na mesma semana meu pai tinha tido um AVC, perdeu a visão, então eu queria fazer alguma coisa que eu pudesse unir. A reciclagem, ela sempre esteve presente em mim, não tanto quanto agora, não tanto quanto hoje, mas era um assunto que eu já gostava. E aí eu comecei a pesquisar na internet como que eu poderia ter fonte, recurso para poder entregar a ação para a ONG, que na época eu era voluntária. E aí a reciclagem, ela estava em alta, porque a gente estava aumentando muito a produção de material plástico por conta da própria pandemia, enfim. Eu comecei a pesquisa, tampinha era uma coisa que parecia fácil, parecia viável, eu falei, poxa, por que não? E aí fui estudar, porque eu queria ocupar o meu pai com alguma coisa e eu queria conseguir realizar aquilo que eu tinha me comprometido com essa pessoa, né? Então começou desse jeito. E aí você deu início trazendo toda essa questão singular com foco na sustentabilidade e na infância, misturou com as crianças, né? Na verdade, esse é um caminho, um dos focos de ação que a gente tem no projeto Tampinhas do Futuro, o primeiro critério de atuação quando a gente vai fazer alguma ação social é atender crianças em estado de vulnerabilidade. Extrema vulnerabilidade, normalmente, são as crianças que a gente atende nas ações sociais, mas eu costumo falar que a ação social é só o final, né? Tem todo o trabalho antes da ação social. E aí, nesse trabalho antes, já tem 2 anos que o projeto Tampinhas do Futuro começou a desenvolver um trabalho de educação ambiental nas escolas. Importantíssimo. Então a gente faz um trabalho, a gente tem parceria com algumas escolas, é uma das formas que o projeto atua na região. E aí dentro de cada escola a gente desenvolve um tipo de projeto, porque é personalizado de acordo com a grade curricular, de acordo com aquele tema que vai ser trabalhado dentro da escola. Então esse contato com as crianças começou a ser meio que diário. Diário não, né? Mas assim, durante as parcerias, durante as palestras, durante as atuações. E aí despertou essa questão de fazer alguma coisa a mais, para poder abranger a mensagem da reciclagem através das crianças e conseguir otimizar essa força de mudança e a ingenuidade que eles têm e o fácil aprendizado para que isso fosse para dentro das casas dessas crianças e envolvesse também a família. Então, ótimo. Os avós, os tios, os pais, porque a geração mais velha, e aí eu já me incluo nessa porque eu quero que vocês se identifiquem, a gente não tinha isso antigamente, a gente não tinha essas matérias, a gente não tinha isso tão forte. Uma escola ou outra que levava mais a sério a questão do assunto, né, do tema reciclagem, mas a questão é que há um tempo atrás isso pra gente não fazia tanto sentido, né? Era sempre assim, tá vendo aquela professora lá, ela é meio doidinha, ela faz o negócio da reciclagem, ela, né, normalmente os biólogos e tal, mas mudou, né? E aí como é que a gente pode atingir também a nossa geração e a gente abraça as causas através dos nossos filhos? Normalmente é a maneira mais simples, né? E aí foi o ponto de partida. Quantas toneladas que vocês já arrecadaram nessa questão logística aí? O projeto Tampinhas do Futuro já reciclou mais de 7 toneladas de tampas plásticas, já transformou, eu gosto de falar que já transformou, porque enviou para reciclagem, da reciclagem essa matéria-prima já voltou para a indústria, então já voltou a serem transformadas em outras peças e a gente conseguiu atuar diretamente nas famílias das comunidades que a gente atende. O que vocês arrecadam, então vocês vão direto já para a indústria, não tem aquele processo mais longo? Não, hoje a gente tem 2 parceiros
que o projeto Tampinhas do Futuro já tem algum tempo, e esses dois parceiros, eles já trabalham com a questão da logística reversa, que é, eles fazem a moagem, eles fazem a extrusão do produto e eles já transformam em novos materiais. Uma das empresas já transforma em material que volta para a construção civil e a outra já transforma naqueles, sabe aqueles baús que os motoboys usam? Então, também as tampinhas também são fornecidas já para essa indústria que produz esse material. Perfeito. Tivemos recentemente também o lançamento do livro A Menina dos Reciclados. Essa menina não é você não, é? Ué? Essa menina é minha filha. É a sua filha? Essa menina é minha filha, a pequena Alice. Olha só, e me explica essa história do livro, como que foi? Então, o livro, ele veio de uma necessidade do projeto em levantar recurso para a gente conseguir ter uma sede. E aí, dentro dessa... Ele é bilíngue, inclusive. Ele é bilíngue. Ele veio, na verdade, para fomentar um apoio nos trabalhos com as escolas que a gente já tem, de educação ambiental, trazer uma questão mais lúdica, uma questão de interatividade e uma ferramenta que os professores podem ter de trabalho independente da matéria que atuem, porque a partir desse ano, a diretriz brasileira de ensino, ela colocou a sustentabilidade na grade curricular. Então, todas as escolas precisam de material para trabalhar o tema. Então, a ferramenta do livro, eu transformei agora em ferramenta, gente, porque eu acho que livro é ferramenta. Com certeza. Ela vem de apoio para que professoras possam desenvolver trabalho junto aos seus alunos com o tema, trabalhar a união das matérias, sabe? A coletividade é muito importante. Mas aí a menina que inspirou o livro foi a Alice, minha filha. Eu tenho uma filhinha de 2 anos agora. E ela é imersa na reciclagem. Meus sobrinhos, a Alice, os filhos das voluntárias que participam, eles fazem triagem, eles ajudam. E aí eu juntei a pequena Alice, que a gente chama no projeto de pequena Alice. E a questão dos alunos e a questão do que a gente podia desenvolver e como que a gente podia também trazer recurso para dentro do projeto, e aí surgiu a Menina dos Reciclados. Muito bom. E aí, através de tudo isso que vocês fazem, várias outras coisas são feitas dentro disso. Você arrecada lá as tampinhas e aí recebe os recursos, aí você faz muita coisa, né? Sim. Hoje nós não temos algo fechado, fixo para fazer de ação social. O projeto trabalha mais ou menos como? A gente vai recebendo as arrecadações, toda vez que a gente junta um montante que seja possível realizar uma ação social, a gente realiza. Então isso pode demorar 3 meses, isso pode demorar 4 meses, Depende isso pode demorar ação. 1 mês para poder acontecer uma ação. Mas a gente tem uma data fixa no calendário, e essa data eu gosto muito de frisar, porque é uma data que realmente causa um impacto muito positivo nas famílias que recebem, que é a ação de Natal. Esse ano, em 2024, foi a terceira Que é ação. uma das ações, tá? É uma das ações, mas é que essa a gente deixa a data fixa. Sim. E por quê? Porque normalmente na semana do Natal e no Ano Novo é a semana que a gente tem a maior desigualdade social. Todo mundo nas redes sociais, a gente mostra os presentes que a gente compra para os filhos, os presentes. As reuniões de família. Reunião de família, confraternização de emprego. Então, por que essa data é fixa? Porque nós tentamos, é a maior ação do ano que acontece, a gente leva desde cesta básica, kit de higiene, de limpeza, a gente tem um kit de hortifruti que normalmente compõe todas as ações que a gente faz, mas a gente leva festa, a gente também leva um frango para compor a ceia, os legumes para fazer itens de sobremesa, a gente leva presente, a gente tenta levar alguma atividade cultural, a gente tenta fazer exatamente 2 dias antes do Natal para que essa doação ela dure do Natal a pelo menos o Ano Novo, que é exatamente a semana de maior desigualdade social. Perfeito. Então, ano passado, a primeira ação a gente fez para 40 famílias, a terceira ação a gente entregou para 130 famílias. Então, assim, vindo de reciclagem e parcerias, é um número muito significativo. Mas a última ação, a gente conseguiu ainda um marco que foi mais importante. Nós atuamos com 100 famílias da comunidade da Fazendinha, em São Vicente, para quem conhece a região, mas a gente também conseguiu abrir para 30 famílias de mães atípicas. As mães atípicas, agora elas têm visibilidade dentro do nosso projeto, não que não tivesse importância, mas a gente não tinha força de atuação porque a arrecadação não era tão grande. Então agora, como a gente vem aumentando a arrecadação, a gente consegue fazer para mais pessoas, então cada vez mais a gente quer incorporar grupos que sejam de verdade aqueles grupos esquecidos, sabe?
Então a gente conseguiu levar para 30 mães atípicas, para a família, e também foi um marco, assim, porque é muito difícil a gente conseguir trazer todas as pessoas por conta de dificuldade de locomoção, e o evento precisa ser num formato diferente, para o mesmo lugar, sem que a gente tenha que fazer entrega. Então, assim, foi tão incrível que provavelmente esse ano a gente quer ampliar, na verdade, né? Mas legal. No mínimo, o mesmo número a gente quer conseguir atender. Quais as formas de ajudar o projeto? Todas que tiver. Atualmente, o projeto recebe a doação de tampa plástica de todos os tipos, lacre de alumínio, lata de desodorante aerosol vazia. O primeiro projeto da região que incluiu a arrecadação de lata de desodorante aerosol foi a gente, era um tabu. Aqui na região o índice quase que não existia de lata de desodorante aerosol, porque muita gente tem medo, né, que vai explodir, que não sei o quê, e não é tudo isso. Então, você pode ajudar doando esses 3 itens. Nós temos pontos de coleta hoje em Santos e São Vicente, São Paulo. A gente também tem... Como é que o projeto funciona? Vou falar, porque eu acho que é bacana, tem muita gente que tem curiosidade, né? Atualmente, nós somos um projeto pequeno, a gente trabalha num local emprestado, o projeto funciona num local emprestado, então a gente está com a meta em andamento de levantar recurso, o livro é uma das ferramentas, para a gente poder alugar uma casa, para poder ter uma sede da sequência na documentação do projeto. Então, hoje a gente fala que, assim, se você quiser ajudar o projeto, começa a juntar o que você jogaria no lixo, que isso pra gente é dinheiro. Mas como a gente ainda não tem uma sede própria, 100% do que a gente recebe de reciclagem vai para ação social. Hoje 100% do que entra é ação social que é feita. E aí quando a gente precisa fazer material, a gente abre rifa, a gente faz um evento, em breve a gente vai ter um bingo beneficente. A gente ainda não faz muito porque o nosso grupo é pequeno, então a gente não tem como, todo mundo trabalha, então a gente vai encaixando conforme dá essas coisas. Mas então eu falaria que assim, você quer ajudar, acompanha a página no Instagram, junta e doa nos pontos de coleta, ou entra em contato com a gente, leva diretamente, que tem muita gente que tem curiosidade de saber como que é o processo. Nós trabalhamos em tudo que é desenvolvido, em cima de algumas ODSs daqui da região, nós usamos critérios de ESG, nós temos parceria com algumas empresas. A gente fornece algumas ferramentas hoje que o nosso projeto se diferencia na região por conta disso. E é por conta disso também que a gente consegue ir passinho a passinho, crescendo com uma base um pouco mais sólida. Claro que tem outros projetos maravilhosos, e o que eu gosto sempre de lembrar e de ressaltar é que, às vezes, você gosta da proposta, mas você não gosta de como o projeto Tampinhas do Futuro atua, mas você conhece um outro projeto que tenha uma outra causa, seja uma causa animal, seja uma causa de doença, por exemplo. Tem muitos projetos que doam, você doa e transforma em cesta básica, em cadeira de roda, em ração. Então, eu acho que o importante, é claro que eu quero que o projeto cresça, mas eu acho que o mais importante aqui é a gente aumentar a conscientização a respeito do assunto. E se perto da sua casa você tem um outro projeto, conheça esse projeto, vai até lá, vê se você gosta, vê se você consegue ter o contato, participe, porque todo mundo crescendo faz com que a nossa região cresça, e a nossa região cresça significa que a gente vai ser mais saudável, vai ter mais qualidade de vida e vai conseguir ser de verdade a transformação que a gente quer aqui na região. Para comprar o livro, é só pelo telefone aqui embaixo de vocês? O livro pode chamar pelo telefone, mas a gente já tem ele disponível na Amazon. Tem um link específico que já compra e já chega em casa. Exatamente. Mas se tiver dúvida, pode chamar vocês. Pode chamar, tá. Mas quem quiser, eu quero comprar, às vezes não moro em Santos, não consigo entregar. Em qualquer lugar, gente. Exatamente. Olha se colocar nas redes no Google, a Menina dos Reciclados, vai aparecer a opção. Então tem alguns links. Gente, como eu não conhecia isso? Quanto tempo já de projeto? Vai para 4 anos. Parabéns para você, que Deus abençoe e dê força, saúde para você e essa equipe que participa conseguirem continuar e fazer a diferença na vida dessas crianças e dos adultos também, porque muda o mundo, viu? Isso que você faz. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Eu que agradeço, muito obrigada, e que a gente possa ter cada vez mais pessoas com esse olhar carinhoso de trazer pautas importantes e que envolvam as pessoas da nossa cidade, porque nós, como comunidade, nossa sociedade precisa voltar a ter esse hábito de um pegar na mão do outro, sem julgamento, sem ego, o fazer por fazer. Então, que a gente possa sempre multiplicar o bem. Muito obrigado. Palavras de Elga Monteiro. Prazer estar contigo. Prazer foi meu.